Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Doutora Thailise, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação e agradecendo também de bate-pronto aqui o pessoal da Contra Corrente, que tem essa parceria com Cultura Geral também, com a TV Banqueta e agora também com a Rádio Cultura de Curitiba. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ederson. Muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar também os ouvintes de Curitiba, no nosso querido Paraná, pessoal de todo o Brasil que porventura ouvir esse programa também, e te agradecer novamente pelo espaço, pelo convite e pelo prestígio aí, pela parceria que você tem conosco, com a editora Contra Corrente, e sempre me receber tão carinhosamente. Obrigada. Eu aqui agradeço mais uma vez e já dizendo também que estamos todos na flor da pele, né? Porque está todo mundo tendo que trabalhar e trabalhar muito nesse período, e eu acho que a produção de conhecimento nunca teve tão aflorada nos últimos 30 anos como está agora, né? Doutora Thailise, o que a gente pode começar a imaginar ou pensar para começar esse diálogo sobre o livro Crítica ao Feminismo Liberal? Esse título do livro é uma provocação pensada junto com o pessoal da edição, principalmente o Dr. Rafael Valim, porque nós temos visto que nos últimos anos todas essas pautas em torno de identidades historicamente oprimidas e marginalizadas, como a questão de gênero, a questão racial, a questão indígena, das pessoas com deficiência, LGBTQIA+, tem sido capturada pela ideologia e oportunizada pelo individualismo neoliberal, de modo que todos esses debates acabam se diluindo em simplesmente representatividade midiática, espaço nas grandes corporações, nos estratos da burocracia estatal, capacidade de consumo, como se nós resolvêssemos, por exemplo, o problema das mulheres quando elas passam a estar nos espaços de poder. Se nós pudermos, então, ser médicas, juízas, desembargadoras, parlamentares, presidentas, se nós pudermos ser CEOs de empresa, se nós pudermos ser fortes consumidoras, se nós tivermos representatividade na indústria cultural, no jornalismo, na televisão, no cinema, ou seja, se a mulher estiver ocupando os espaços de poder, os problemas de gênero estarão resolvidos. Se a mulher tiver seus direitos garantidos na positivação jurídica, nós juristas, quando falamos positivação, queremos dizer, escreveu numa lei emanada pelo Estado. O imaginário liberal acredita que quando nós escrevemos o direito numa lei, aquele direito está garantido, está efetivado. E o feminismo liberal, assim como toda a esquerda liberal, que é essa esquerda reunida em torno dessa perspectiva de que nós alcançamos os nossos objetivos enquanto mulheres, pessoas LGBTQIA+, com deficiência negras, quando nós estamos nos espaços de poder, temos poder aquisitivo para sermos consumidores e consumidoras, e quando nós temos direitos garantidos escritos na lei, que não quer dizer necessariamente efetivados na materialidade da vida. E a minha provocação é de que a luta das mulheres tem que ir muito, mas muito além disso, né? Como se tem discutido também na questão racial, de que o racismo é estrutural, eu tenho chamado a atenção de que o patriarcado também é uma estrutura necessária do nosso modo de produção. Qual é o impacto prático na luta de nós fazermos afirmações como essas, de que o racismo é estrutural ou de que o patriarcado é estrutural, que é o meu objeto de estudo e aprofundamento? O impacto é de que não adianta nós mudarmos a cultura e o pensamento pura e simplesmente, que nós não revertemos as relações de opressão. Então, se há um patriarcado machista, sexista, misógino, não adianta a gente achar que é mudando a mentalidade das pessoas que nós acabamos com o patriarcado, com o machismo e com a misoginia. E essa é uma reflexão que nós fazemos a partir de esteios
teóricos paradigmáticos, científicos, debates, modelos de pensamento que vêm dos debates da derivação, da teoria crítica do valor. São epistemologias que nos permitem compreender como se dão, de fato, as relações sociais e a totalidade das formas sociais específicas do nosso modo de produção econômico, que é o modo de produção capitalista. Nesse modo de produção, as relações todas estão atravessadas pela forma como se estrutura a economia e todos os seus impactos sociais que conformam essa totalidade. Então, quando a gente fala capitalismo, o capitalismo não é só o modo de produção de riquezas propriamente, ele é uma totalidade. Ele é uma totalidade social, cultural, ideológica, política, jurídica. Então, se a gente quiser combater um fenômeno, uma mazela que está inserta neste modo de produção, como o machismo e a misoginia, não adianta nós mirarmos só um aspecto, por exemplo, o aspecto da cultura, da psique, do pensamento, dos símbolos e das práticas e das linguagens. Se eu alterar o pensamento, a cultura, os símbolos, as práticas e as linguagens, eu ainda não acabo com o patriarcado. Se eu quero eliminar algo que eu considero nocivo, eu tenho que eliminar em todos os aspectos da totalidade e de todas as formas sociais. Esse é um debate que é muito difícil mesmo das pessoas acompanharem, Ederson, e não estou falando da direita, estou falando da esquerda. A esquerda, porque é com a esquerda que a gente fala, né, via de regra, porque a gente sabe que tem uma permeabilidade, que tem uma predisposição crítica, que são pessoas que eu acredito que sejam as ouvintes do seu programa, que queiram pensar e refletir sobre a sociedade para que a gente tenha um mundo melhor. E nesse sentido é que nós conclamamos aí um debate, uma reflexão, para as pessoas começarem a repensar esses modelos da totalidade capitalista e que não adianta nós acharmos que mudando a cultura do machismo, nós acabamos com o machismo e muito menos com o patriarcado. Nós, como cientistas, fazemos estudos, diagnósticos e começamos a identificar que a questão é muito maior do que você imagina. Claro que eu não me sinto feliz nem confortável como cientista de trazer essa notícia, dizer, gente, não adianta a gente achar que é cultural e que mudando a cultura mudaremos a sociedade. É claro que eu preferiria que o caminho fosse mais simples, mais fácil, mais imediato. É claro que eu preferiria que se a gente ocupasse os espaços de poder e fizesse legislação, nós poderíamos reverter esse horror que aniquila as mulheres historicamente. Mas como cientista, eu tenho estudado há muitos anos esse tema e tenho identificado que não é por aí. E é isso que eu gostaria de trazer às pessoas e chamar a atenção para essa reflexão, trazer o convite da leitura do meu livro para que se faça uma compreensão muito mais alta, muito mais profunda desse fenômeno que nós chamamos de patriarcado produtor de mercadorias, que é a totalidade machista que o capitalismo conforma. E aí, Ederson, é claro que quando eu critico o feminismo liberal, além de criticar essa ideia de que mudar a cultura, a gente vai mudar a sociedade, eu tenho uma relação muito próxima com as minhas críticas ao direito, porque eu sou jurista, eu venho de uma leitura crítica do direito, uma leitura pachucaniana, como eu disse, os debates da derivação do direito e do Estado. Então, também, vou fazer um convite para as pessoas lerem a obra de Evigiene Pachucanes, que é a teoria geral do direito e marxismo, para as pessoas lerem a obra do professor Alisson Mascaro, né, Estado e Forma Política, e vários outros livros, várias outras obras, e a Contracorrente tem muitos projetos de publicação também para esse ano de 2021. O meu livro inaugura uma série coordenada pelo professor Alisson Mascaro, que é Pensamento Jurídico Crítico, e na sequência do meu livro vem aí o livro do professor Camilo Noda Caldas, que é um livro sobre os debates da derivação do direito do Estado, também pela editora Contracorrente. Então, eu já aproveito o seu espaço que você me concede aqui, essa parceria com a editora e o programa Cultura Geral, para fazer um convite às pessoas começarem a estudar os debates da derivação, para entender por que nós falamos
que o direito não é um caminho bom para uma luta que seja uma luta verdadeiramente emancipatória para a humanidade, seja para as mulheres, para as pessoas negras, LGBTQIA+, com deficiência, para a classe trabalhadora em geral. Nós não acreditamos que o direito é um caminho profícuo, nós não acreditamos que positivar direitos é uma garantia de que esses direitos, enquanto bens materiais, enquanto acesso a tudo aquilo que perfaz o que é necessário para a dignidade humana, vai ser alcançado por meio de uma legislação estatal, porque nós entendemos o direito como mais uma forma social da totalidade capitalista que nós chamamos de forma jurídica. Então, é óbvio que, como jurista, também quero chamar a atenção para o fato de que, enquanto nós lutarmos para ter mais direitos para as mulheres, direitos igualitários para as mulheres, ou pior ainda, Ederson, quando nós achamos que o direito penal soluciona os nossos problemas, nós estamos num caminho absolutamente equivocado, inclusive enquanto esquerda. Por exemplo, essa esquerda que a gente chama de esquerda punitiva, que é a esquerda que acha que criminalizando as condutas é que nós vamos reverter processos de violência, achacamento, opressão e subjugação, né? Não é o caso. Então, por exemplo, quando a gente discute a questão de gênero e a ponta desse iceberg é a violência contra a mulher, cuja culminância é o feminicídio, jamais eu vou fazer uma defesa de que isso é um caso de polícia e de direito penal, achando que isso é uma solução para esse fenômeno, né? Isso para mim, é uma leitura muito rasa, muito superficial, muito enviesada de um problema que é absolutamente complexo. E é nisso que eu falo que é difícil fazer esse discurso que nós fazemos, porque as pessoas estão aí viciadas nessa visão de mundo. Quando acontecem casos dramáticos de feminicídio, de violência contra a mulher, todo mundo pensa, tem que ter mais punição, mais legislação, mais cadeia, mais direito penal. E aí, quando vem alguém como eu dizendo, gente, não é por aí, esse é um caminho equivocado, nós não acreditamos nisso, você está indo contra a corrente mesmo e de todo o pensamento, não só do pensamento de direita conservador, do pensamento machista, mas do pensamento das pessoas que se consideram críticas, progressistas, porque a ideologia ela nos atravessa de tal maneira que as pessoas ficam obnubiladas e só conseguem pensar dentro da caixa da ideologia. Então vem um problema social, elas acham que o direito penal, a polícia e o judiciário vão solucionar aquele problema. E eu venho dizer não. Então, assim, quando eu falo crítica ao feminismo liberal, não pensem que é uma crítica só à direita, né? É uma crítica a todas as feministas e todos os modelos de feminismo que acreditam no direito, no Estado e na mudança de cultura como soluções para que a gente reverta o horror, o machismo, a misoginia. Então, eu estou fazendo duras críticas, inclusive aos movimentos feministas tradicionais e a toda esquerda em geral, que eu também considero uma esquerda liberal. Por isso, é um debate bastante difícil de fazer. Professora, a gente pode... Antes da gente até seguir com o programa, a gente tem que fazer um intervalo, mas nós estamos diante de um desafio? É um desafio imenso. E eu imagino que nós estamos diante de uma fresta na história da humanidade, nesse momento de crise, nesse momento de colapso do modo de produção capitalista e de todas as suas formas, inclusive a forma patriarcal na qual o capitalismo se moldou desde a sua égide, desde o modo de acumulação liberal. A crise do valor, a crise de replicação do valor a partir do expurgo do trabalho abstrato, porque a tendência é os postos de trabalho também desaparecerem com o tempo, nós temos uma crise clara, lógica, na própria lógica de produção e reprodução do valor capitalista, que é uma crise que vai se espraiando por todas as formas sociais. Então, nós vemos, é uma crise do Estado, é uma crise das instituições, é uma crise do direito, é uma crise na confiança nos discursos e narrativas racionais
que remontam ao iluminismo, como, por exemplo, uma crise de confiança na ciência. As pessoas acham que a ciência está equiparada a opiniões, e aí vem as fake news, os terraplanismos, os negacionismos. Nós estamos num momento de crise absoluta de todas as estruturas fundantes da sociedade moderna capitalista. Todas elas. Inclusive, é uma crise do macho, e é uma crise da identidade de gênero binária, heteronormativa, é uma crise do patriarcado. Então, é um momento de nós fazermos reflexões radicais. O que quer dizer radical? A gente deu muita risada nas eleições municipais em 2020, quando falavam, por exemplo, que em São Paulo o Guilherme Boulos era radical, e aí, né, porque veio esse discurso todo da direita, e não se entende muito bem o que quer dizer radical quando nós falamos aqui como professoras, como professores, o que é radical. Radical vem de rádice, de raiz. Então, quando eu digo que a minha leitura é radical, quer dizer que eu pretendo ir à raiz do problema, investigar qual é mais profundamente a origem daquele fenômeno, que é o fenômeno, por exemplo, da violência contra a mulher, do machismo, da misoginia, o patriarcado estrutural como um todo. E aí, quando eu faço uma compreensão radical, eu tenho condições de fazer transformação radical, porque eu sei onde está a raiz do problema e eu quero cortar o mal pela raiz. E nesse sentido é que nós somos absolutamente radicais. Eu sou profundamente radical, Ederson. A minha leitura é radical quanto ao modo de produção e é radical quanto às questões de gênero também. E aí eu acho que é um desafio, mas é um desafio possível também para quem acha que nós só falamos no plano das nuvens, dos arco-íris, da utopia. Nós identificamos que, como esse é um momento histórico de crise generalizada, é um momento de intervenção. Hipócrates, já quando cunhava a palavra crise, lá na Grécia, já pensava que a crise é um momento de intervenção. A crise abre um espaço para a cura, para a solução. A etimologia da própria palavra na língua grega traz esse aspecto, e nós identificamos que é um desafio imenso, mas é uma possibilidade, e é uma possibilidade real. Tem dois caminhos para a humanidade nesse momento. Ou nós temos coragem de fazer investidas radicais, ou seja, cortamos os problemas da humanidade pela raiz e recriamos um modo de vida coletivo, humanizado, de igualdade e emancipação verdadeiras, não efetivamente, não apenas formais, mas efetivas. Nós criamos possibilidade de ser e de existir com todas as identidades humanas possíveis, mas desconectadas dessa forma mercantil, dessa subjugação que as mercadorias têm em relação aos sujeitos pelo fetichismo que conforma a sociedade capitalista. Ou então nós vamos seguir um caminho catastrófico de cada vez mais destruição, porque, como eu disse e repito, nós estamos num momento de crise de todas as formas da modernidade capitalista e o valor tende a acabar. Essa lógica de produção capitalista tende a chegar ao fim, ela está no seu limite, ela está no seu esgotamento. Nós somos pessoas dos escombros, do colapso, da hecatombe. Só que até acabar, vai como um trator aí nesse caminho, destruindo tudo que é a humanidade, destruindo toda a natureza e o meio ambiente. Então, ou nós fazemos investidas radicais e redirecionamos o rumo da humanidade, e talvez a pandemia de novo coronavírus tenha sido um grande alerta para isso, ou então nós vamos permitir que o planeta colapse, porque antes de acabar propriamente esse modo de produção, vai acabar o planeta Terra, né? Vai acabar todo o planeta Terra e toda a humanidade. Não é essa a mensagem que eu queria trazer para 2021, né? Eu queria falar como nas propagandas de banco e ser a Fernanda Montenegro dizendo: tem esperança, 2021, acredite no futuro. Só que como cientista, como intelectual, eu tenho um compromisso de pesquisa, de prognóstico. Nós, como cientistas, nós vemos uma tendência, como o pessoal que é, por exemplo, da infectologia, verifica como está acontecendo a pandemia e eles verificam uma tendência para a curva de contágio e contaminação. O cientista ele faz um diagnóstico e ele consegue fazer um prognóstico de tendência do que pode vir
a ser o futuro, caso nós não tomemos nenhuma providência, que é o que os cientistas têm se esforçado tanto para fazer, e mesmo assim as pessoas não mudam de atitude. Nós também aqui nas ciências humanas e sociais temos condição de fazer isso. Os meus referenciais paradigmáticos me permitem fazer um diagnóstico do presente e um prognóstico de tendência para o futuro. Então é por isso que eu venho a todos esses espaços alertando as pessoas: vamos acordar e despertar para a luta necessária, urgente, presente da humanidade, que é uma mudança radical de rumo do nosso modo de vida. Porque se isso não acontecer, não adianta ter esperança, é preciso agir. Porque se nós tivermos esperança e continuarmos nos comportando da mesma maneira, individualista, desconectada, alienada, conformista, o futuro será terrível, né? E tenhamos esperança no bem ou no mal, né? Então, é preciso e urgente uma mudança de atitude. E por onde eu começo, professora? O que eu faço para mudar de atitude? Estude. Não tem como nós enfrentarmos a realidade se nós não entendermos com o que nós estamos lidando. Tem muita gente que tem muita boa vontade na luta, e aí se organiza, vai fazer parte de coletivos, de partidos, de movimentos. A pessoa tem mesmo esperança. A juventude tem muito essa gana, né? Essa tenacidade muito louvável de lutar, de tentar transformar. Só que de nada adianta, Ederson, eu sair por aí fazendo e lutando se eu nem entendo contra o que eu estou lutando. O que exatamente está diante de mim? Como que eu vou derrotar um monstro que eu não consigo enxergar? Então, o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, estudar, compreender. E é por isso que eu estou chamando... Vamos tomar contato com esses outros referenciais teóricos que eu estou chamando de debate da derivação, com a teoria crítica do valor. A minha obra é um bom ponto de partida, mas podem começar por qualquer outro livro, para nós termos aí uma dimensão do tamanho do problema. E aí, a partir do momento que tivermos essa dimensão, essa compreensão, temos que pensar em táticas e estratégias presentes, permanentes e futuras para a superação. E eu tenho esperança, e nesse sentido eu posso dizer que eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que isso é possível, não é à toa que o meu livro tem sido muito bem recebido, eu tenho sido chamada para falar em muitos espaços. O professor Alisson Leandro Mascaro está cada vez mais conhecido no Brasil inteiro e na América Latina inteira. Então, nós temos esperança de que a nossa visão, as nossas perspectivas, os nossos olhares possam ser compartilhados por mais pessoas que podem nos ajudar também, contribuir nesses estudos e nessas reflexões, porque são reflexões dialéticas, não estão prontas, elas estão sempre em construção e reconstrução. Então, é um convite para todo mundo não vir aprender conosco e seguir a nossa cartilha, mas a fazer pesquisas e diagnósticos junto conosco para contribuir nessa produção de conhecimento que vai orientar aí os coletivos, os grupos e os movimentos para uma luta, como eu disse, mais radical, mais efetiva e verdadeiramente emancipatória. Muito bem, gente. Essa é uma aula, né, mãe? Isso não é uma entrevista, é uma aula, né? Nós vamos para o intervalinho agora, tomar uma aguinha, não saia daí. Estou conversando aqui com a doutora Thailise Leite, acabou de lançar o livro Crítica ao Feminismo Liberal. A gente está com essa parceria entre o Cultura Geral, agora a TV Banqueta de Nova Lima, Minas Gerais, e aqui também na Rádio Cultura de Curitiba, trabalhando todo esse contexto, né? A gente precisa criar uma linha de pensamento genuína para a gente poder lidar com todos esses desafios sociais que vêm aí para frente. Não saia daí, um minutinho a gente estará de volta com mais Cultura Geral. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você.
Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, estou recebendo aqui a doutora Thailise Leite, que lança o livro Crítica ao Feminismo Liberal, da editora Contracorrente. Doutora Thailise, mais uma pergunta para a senhora. Quando eu converso com o Rafael Valim, também conversei com o Daniel Amar Pérez, a gente estava falando sobre essas armadilhas do capital, né? Nesse caso específico também, dessa crítica que é feita no seu livro, também a gente pode entender como uma armadilha. O capital, ele se transforma, né? Ele é um movimento capitalista no início, depois ele é um movimento neoliberal, depois ele é a globalização. A ordem não interessa muito, mas essa ideia de transformação do capital e essas facetas que são apresentadas por ele contribui muito fortemente para essas amarras, né, e essas pautas, vamos dizer, identitárias, né, que colocam as pessoas, colocam cunhas dentro dos movimentos, que seria um movimento que talvez fosse um movimento unitário, né, de bem comum. E ali ele vai colocando as cunhas. Então a mulher vai querer o seu direito, os transexuais, os negros, e vai criando essas pautas divididas. E para cada cunha dessa no movimento, cada pauta dessa que é estabelecida, ele também cria um mercado de consumo, né? Tá por aí, doutora, o raciocínio está meio confuso, ou é por aí mesmo, assim, ter cuidado com essas armadilhas que o próprio capital apresenta para a gente, para que a gente crie uma bandeira e saia com ela sem pensar muito no que a gente está fazendo e sem trabalhar também muito essa questão da inteligência tanto emocional, mas também dessa inteligência do pensamento crítico? Sim, Ederson, é preciso reconstituir o fio da história do capitalismo, como você sugeriu, para nós entendermos que o capitalismo ele não foi sempre o mesmo, né? O que nós chamamos de capitalismo é um modo de produção amadurecido que emerge com a possibilidade do capitalismo industrial em meados do século XIX. Então, antes de todos os elementos que forjam esse modo de produção, o que a gente chama de mercantilismo, naqueles períodos de transição dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, tudo isso nós chamamos de pré-capitalismo ainda, que é um modelo de acumulação primitiva em que todas as forças sociais e forças produtivas e relações de produção foram aí tomando forma para efetivamente se consubstanciarem e se consolidarem em meados do século XIX como modo de produção capitalista. Quando ele se afirma, ele começa com um primeiro regime de acumulação. E aí, para falar isso, eu estou trazendo outros debates das escolas da regulação que são bastante didáticos para nós entendermos isso. Ele vem, primeiramente, como uma acumulação liberal. Pensem naquela ideia do Adam Smith, da mão invisível do mercado, do laissez-faire, laissez-passer. Naquele momento, a ideia é o Estado não intervém em nada e o mercado vai se autorregular sozinho.
Esse modo de acumulação liberal clássico, que foi acompanhado por um Estado liberal clássico também, que é o Estado de direito republicano originário, ele estava assentado na exploração do trabalho abstrato assalariado, da onde vinha a maior parte, a maior parcela da riqueza capitalista, do valor que se produzia no capitalismo, da exploração do trabalho assalariado, daquilo que na teoria clássica de Marx se chama de mais-valor. Popularmente no Brasil, costuma se chamar de mais-valia, mas é melhor cientificamente falar mais-valor. O capitalismo aí, então, esse capitalismo estava centrado na produção de mais valor através do trabalho abstrato. Só que aquela configuração chegou no seu limite, na sua crise, no seu alargamento, foi exacerbada e rompeu, principalmente com a crise da Bolsa de Nova York de 1929, mas mais drasticamente ainda com a Segunda Guerra Mundial. As duas guerras abalaram bastante o modo de acumulação liberal e a Bolsa de Nova York quebra em 1929 e logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, né? E 10 anos depois. Então, é um momento de crise ali do capitalismo liberal. Depois da acumulação liberal, vem o que nós chamamos de acumulação fordista, que é quando o Estado deixa de se retirar das lógicas de produção e faz um movimento oposto, contrário. Ele passa a intervir, a estimular industrialização de base, grandes parques industriais, políticas de pleno emprego, promoção do sindicalismo, dos direitos trabalhistas, previdenciários, sociais. É um outro movimento em que o Estado passa a participar mais para possibilitar e propiciar a maior continuidade desse novo modo de produção, ainda centrado no capital produtivo e na exploração do trabalho, mas claro que sempre houve a convivência com o sistema financeiro e com o sistema bancário, mas em que o Estado podia ser um Estado social, um Estado mais presente, um Estado mais promotor de políticas públicas para tentar dar conta das excrescências de desigualdade que o modo de produção intrinsecamente propicia e precisa disso para subsistir. Mas o modo de produção fordista, que parecia ideal, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, parecia que a humanidade tinha dado certo, que o capitalismo era vitorioso, até no período de Guerra Fria tinha esse debate de que era muito mais possível ser feliz e pleno no capitalismo, nos estados sociais do capitalismo, do que na União Soviética. Esse modelo de Estado social do Fordismo também ruiu e deu origem a uma outra acumulação que nós chamamos de pós-fordista e muita gente chama de neoliberal. Então, pós-fordismo, neoliberal, globalização, toyotismo, são vários nomes para o mesmo fenômeno. É o fenômeno a partir da década de 1980, principalmente, em que se pulveriza a produção, para de haver aquelas grandes indústrias, fábricas, parques industriais, trabalhadores que ficam no mesmo emprego a vida inteira, as legislações trabalhistas se flexibilizam e tendem a desaparecer, as legislações que protegem os direitos de previdência e seguridade sociais se flexibilizam e tendem a desaparecer. Esse é o modelo que nós chamamos de pós-fordista, em que o Estado se enxuga novamente, vem os discursos de austeridade, que só pode gastar o que arrecada, o Estado tende a fazer menos serviços públicos e políticas públicas e deixa o capitalismo mais selvagem. Só que esse modelo, que é o que a gente chama de neoliberalismo, mais aí generalizadamente, ele também está em crise. Nós não estamos mais nos anos 80, nem 90, nem 2000. Em 2008, esse modelo entra em crise com a crise do capital financeiro e a quebra de várias bolsas ao longo do mundo, principalmente nos Estados Unidos da América, com as questões dos papéis sem lastro e da crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Então, desde 2008, nós vimos esse último regime de acumulação sofrer crises aí, estar em falência, em fracasso, e a pandemia de novo coronavírus veio dar um choque nisso e exacerbar isso para a humanidade e mostrar os limites do modelo neoliberal quando nós temos, por exemplo, uma pandemia dessas proporções, se você não tem saúde pública, boa gestão, Estado presente para promover tratamento, equipamentos, diagnósticos, médicos, hospitais e vacinação gratuita e ampla para toda a população, por exemplo. Então, esse modelo está em crise.
o capitalismo vem se transformando ao longo do tempo. E com ele, as relações sociais se transformaram. Porque, como eu disse, o capitalismo não é um modo de produção econômica. Ele é uma totalidade que atravessa todas as dimensões da nossa vida. E a ideologia é um elemento, também não é o único elemento dessa totalidade. E as relações pessoais, humanas, afetivas, as configurações de família vêm se alterando ao longo do tempo. Então, lá nos regimes liberal e fordista, em que você tinha um modo de produção capitalista centrado no capital produtivo, majoritariamente, exploração do trabalho, a pessoa tinha emprego e era um trabalhador no mesmo emprego a vida inteira, nós tínhamos uma família heteronormativa patriarcal clássica, monogâmica, papai trabalhando fora, mamãe dona de casa, pai e mãe que permanecem casados a vida inteira, cada um num papel de gênero muito fixo. Só que quando troca para o regime neoliberal, você pode ver que ali nos anos 80, que as mulheres começam a ocupar postos de trabalho de destaque, ser presidente de grandes corporações, ter mais destaque na indústria cultural e na burocracia estatal. Quem implementou o neoliberalismo com maior sucesso no mundo foi uma mulher, primeira-ministra da Inglaterra, chamada Margaret Thatcher. Então, as mulheres passam a ter mais espaço nesse sentido, e os direitos da população LGBTQ, que naquela época chamava-se apenas LGBT, né? Eles também passam a ser mais reconhecidos ao longo do mundo, e essas lutas também se fortalecem. Nesse momento aí de transformação de fordismo para pós-fordismo, os sindicatos, os partidos de esquerda, a velha esquerda, a esquerda tradicional se enfraquece, porque se você não tem mais uma relação de exploração muito clara, burguesia, proletariado, exploração de mais valor, as pessoas deixam de se identificar como classe trabalhadora, ninguém mais se reconhece como proletariado. Vem um partido de esquerda, um sindicato falando proletariado, univos, a pessoa fala, eu sou classe média, eu não sou proletariado. Então, nesse momento, outras lutas tomam protagonismo, que são as lutas de esquerda que nós chamamos de identitárias, como de mulheres, negros, pessoas LGBTQ, ecologistas e assim por diante. Essa é a nova cara da esquerda que veio aí do fim do neoliberalismo, no fim do século XX, e entrou no século XXI. Tudo isso vem acontecendo, Ederson, porque o modo de produção está em modificação. E todas essas lutas, elas estão em ebulição. E esses direitos estão aí sendo conquistados ou foram permitidos, essas novas configurações de identidade de gênero, identidade sexual, relações afetivas, configurações de família. Tudo isso só foi possível nas questões de gênero porque o capitalismo mudou. Porque se o capitalismo continuasse precisando de uma família monogâmica, heteronormativa, patriarcal, fixa, como era a família do século XX, nós continuaríamos presos e presas a esse modelo. É que o modo de produção agora, ele não precisa de gente que permaneça casada, homem e mulher, a vida inteira. Pelo contrário, como nós temos uma pulverização da produção, precarização, uberização, flexibilização de tudo, a pessoa sozinha, individualista, empreendedora de si mesmo, o cada um por si, está mais forte do que nunca. Então, pouco importa com quem você vai casar, com quem você vai fazer sexo, se você vai vestir batom, maquiagem, saia, salto alto. Isso, para o regime de acumulação, reprodução e replicação do valor, não faz mais diferença nenhuma. Aliás, é oportuno, é interessante, porque se cria novos nichos de consumo, de mercado, que nós chamamos de pink money, que é o dinheiro gay, ou de black money, que é o dinheiro da população negra que vai se empoderando economicamente. As mulheres sempre foram grandes consumidoras. Se elas estiverem inseridas no mercado de trabalho e ganhando bem, melhor ainda, vão fazer as mercadorias circular mais. Nós estamos nesse modelo. Então, é por isso que, nesse momento, todas essas coisas são possíveis, não fazem diferença para o modo de produção. Só que aí a grande questão é, nós temos essa possibilidade de luta, de reconhecimento das nossas identidades, mas isso, por si só, desconectado de uma luta contra o modo de produção capitalista, é verdadeiramente emancipatório? O que nós estamos efetivamente ganhando com isso?
O que nós estamos ganhando com isso é nos tornarmos consumidores. Então, agora, uma pessoa trans pode trabalhar, pode ter renda e pode ser consumidora. Eu, como mulher, posso ter sucesso profissional e ser boa consumidora. Quando vem todos esses debates identitários que a gente vê na internet em torno da questão trans, porque uma empresa fez uma propaganda com o Tammy Gretchen, que é um homem trans. Tudo isso vira um grande debate. Toda a esquerda mobiliza suas energias em torno disso. E aí, qual é o resultado prático disso, Ederson? O resultado prático é que as ações dessa empresa subiram muito nas bolsas de valores, os produtos dessa empresa passaram a vender muito mais no mercado, ou seja, isso virou mais valor, replicação do valor na circulação mercantil, e o próprio Tammy Gretchen se elegeu o vereador mais votado da cidade de São Paulo por um partido de direita. E a esquerda toda mobilizou as suas energias em torno da identidade trans, porque a questão trans... Então, a minha pergunta é, as lutas identitárias são importantes, obviamente são cruciais. Nós melhoramos em relação ao passado? Claro que sim, mas enquanto essas lutas forem desconectadas de uma luta contra o capitalismo, contra essa lógica de produção, nós teremos poucos indivíduos bem-sucedidos, há uma captura individualista dessa perspectiva, porque na prática é cada um por si, então cada indivíduo com a sua identidade aí empoderada vai tentar se colocar como uma pessoa de sucesso individualmente na sociedade, no mercado, e tudo acaba virando mais replicação de valor capitalista, mais capital, mais lucro para grandes empresas e fortalecimento da direita que traga todas essas pautas para dentro do seu discurso, justamente para esvaziar o potencial revolucionário dessas lutas. Quando nós vemos os grandes aparatos de mídia falando em racismo estrutural, falando em vidas negras importam, levantando essa bandeira contra o racismo, é contra o racismo de uma perspectiva puramente culturalista e identitária, do tipo, vamos nós, na nossa mente, na nossa cultura, no nosso pensamento, nas nossas ações, deixarmos de ser racistas. Essa é a conclamação da grande mídia. Mas o racismo, ele está na estrutura da lógica de produção capitalista, historicamente, nos países que usaram mão de obra de pessoas negras escravizadas para acumulação primitiva. Então, o racismo só acaba de verdade, enquanto racismo estrutural, se acabar o capitalismo. Só que você vai ouvir alguém falando isso numa grande televisão aí, na TV aberta, na TV fechada, em qualquer desses espaços? Não. É muito bonito, você coloca um monte de jornalistas negros e negras ali, porque vidas negras importam, a polícia tem que parar de ser violenta. Como se fosse uma culpa de cultura da polícia, se nós mudarmos a cabecinha dos policiais, aí os policiais vão deixar de matar gente negra. Os policiais que matam pessoas negras são homens negros, na sua imensa maioria, que estão historicamente oprimidos e achacados por uma lógica de produção, de um sistema econômico de produção que precisa de desigualdades. Ele se alimenta de desigualdades, de opressões históricas, como racismo, como machismo, como outras formas de opressão. Então, nada será de fato revertido se nós não combatermos radicalmente a raiz, a origem de todos os problemas, que é vivermos numa sociedade de mercadorias e não de pessoas, de fato. Então, nós chamamos a atenção para isso o tempo todo, de que essas lutas todas têm sido capturadas pelos grandes veículos da indústria cultural, de mídia, tradicionais, conservadores. Que bonito, né? As mulheres têm que se empoderar. Aí vem cantoras e cantores que são mulheres trans ou travestis. Temos programas de reality shows comandados por uma drag queen que vendem muitas mercadorias ao longo do planeta. Veja, todas essas questões identitárias desconectadas de uma crítica radical, de uma problematização anticapitalista, elas estão virando mais fonte de lucros, dividendos e alimentam a lógica neoliberal individual, cada um por si. Então, como que eu combateria o machismo, Ederson? Tentando mudar a mentalidade dos homens. Homens, deixem de ser machistas, parem de nos matar, né? Então, por favor, se comportem de outro jeito.
valorizem as mulheres. Mulheres, se empoderem, mostrem que vocês podem, que vocês são poderosas. Vamos tirar foto no Instagram dizendo como nós somos poderosas e bem-sucedidas. E aí eu consigo uma boa fonte de renda, utilizando o meu privilégio de mulher branca, de classe média e tal. E aí cada um por si, né? A sorte está lançada. Então que as mulheres negras, que as mulheres trans, que as mulheres faveladas e periféricas tentem conquistar o seu espaço, e é assim que nós vamos reverter a lógica de opressão. Tudo isso devolve para os sujeitos individualmente a responsabilidade pelo seu sucesso dentro da velha lógica individualista e meritocrata que alimenta o modo de produção capitalista e todas as suas mazelas. Então, como nós emancipamos todas as mulheres, como nós emancipamos todas as pessoas negras, como nós emancipamos todos os gays, as lésbicas, as pessoas trans, é combatendo a raiz de todo o mal e de toda a opressão. Porque, como eu disse, numa sociedade de fato, de pessoas, coletiva, emancipada, todos, todas, todes vão poder ser e ser de verdade. Não ser para consumir coisas, mas ser para ser enquanto sujeitos, enquanto ser humano, de forma livre, plena, emancipada. É sobre isso que nós chamamos a atenção quando criticamos os movimentos que nós chamamos de liberais. E no nosso diagnóstico, a imensa maioria é liberal. O movimento negro é liberal, o movimento LGBTQIA+ é liberal, o feminismo é liberal, a esquerda como um todo é liberal, e é para isso que eu venho chamar a atenção. Por isso que, claro, os meus apontamentos são de dificílima deglutição para a maioria das pessoas, mas eu venho nessa empreitada, nessa luta, nesse esforço, e pedindo que as pessoas tomem contato com essas leituras. Tem um livro da Contracorrente, fininho, pequenininho, do professor Alisson e do professor Vitório Morfino, chamado Althusser e o Materialismo Aleatório. É uma leitura excelente também da nossa editora Contracorrente, em que, usando os estudos profundos que tem de Louis Althusser, o professor Alisson Mascaro vai mostrando como esses movimentos nesse torvelinho da história, eles foram aí se consubstanciando e se conformando de forma aleatória. Então eu tenho aí, na dialética da história, um torvelinho de formas e acaba acontecendo uma pega, um grude, tem alguma coisa que cola naquele momento. Então, por exemplo, os direitos gays, aí, do casamento gay, ou o direito da mulher trabalhar e votar, ou o direito aí das pessoas negras terem direitos civis. Naquele momento da história em que isso foi possível, é porque houve uma cola, houve uma pega. E só essa cola, só essa pega, porque isso não atrapalha o capitalismo, porque isso, inclusive, ajuda o capitalismo. Porque se atrapalhasse o capitalismo, é o que eu digo no meu livro, não teria acontecido. Então, é uma ilusão acharmos que essas conquistas das mulheres, por exemplo, foram conquistas contra o capitalismo. Eu não estou negando que foram conquistas das mulheres e dos movimentos e lutas históricas de mulheres, mas não foram conquistas contra o capitalismo. Foram conquistas pelo capitalismo, para o capitalismo e a favor do capitalismo. Porque se não fossem, não teriam acontecido, não teria havido a pega, a cola, o grude. E são sempre aí encantatórias, ideológicas, de captura, né, que promovem uma cegueira em que a gente se contenta com migalhas e jamais vai alcançar efetivamente o pão. E essa é uma questão grave, drástica, para a qual nós precisamos olhar nesse momento da nossa vida, e nisso eu tenho, assim, como eu disse anteriormente, muita esperança que a juventude vai poder olhar para isso, vai se enveredar por essas leituras e que as lutas vão se radicalizar daqui para diante. Gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Thailise, e a gente está falando sobre o seu livro, né? Crítica ao Feminismo Liberal, e eu acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos aqui, tanto na Rádio Cultura, aqui de Curitiba, quanto também na televisão e em outros meios também digitais. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS.
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente na parte final. Doutora Thailias, para a gente encerrar, eu vi uma aula do Zé Paulo Neto, há um tempo atrás, falando sobre Marx, né, que é um dos maiores estudiosos, né, do Marx na América Latina, e ele fala exatamente de uma coisa impressionante, que é preciso estudar o objeto, lidar com o objeto, para poder criar uma teoria do objeto. Né? O que eu quero dizer é que, na minha interpretação, é preciso entender o que o Capital coloca, né? Que quando tira as mulheres de casa, ela sairia naturalmente, mas ele força a saída das mulheres no mercado de trabalho, né? E essas mulheres também viram consumidoras e acaba tendo 1, 2, 3, 4, 5 jornadas num dia só. Né? Como que a gente pode entender essa lógica e observar esse objeto para a gente poder trabalhar essa teoria, que, inclusive, o seu livro também trata muito bem disso? O meu livro, Ederson, ele traz um referencial teórico que é pouco conhecido no Brasil, que é uma autora alemã chamada Roswitha Scholz, que dentro da teoria crítica do valor faz um teorema chamado Teorema do Valor Clivagem ou do Valor Dissociação, mostrando que o próprio valor capitalista ele foi historicamente cindido, desconectado, dissociado em duas partes. Uma parte que entrou na lógica de produção e reprodução da forma valor, e essa parte foi associada a um arquétipo do que é o homem e a características masculinas, e tudo aquilo que foi deixado de fora foi considerado não valor, não trabalho, e foi considerado aí feminino dentro de características arquetípicas do feminino. Isso é um debate que as feministas marxistas têm feito há muito tempo, desde a década de 1960, principalmente no Canadá, na Itália, nos Estados Unidos da América, mostrando que, historicamente, esse trabalho doméstico, entre aspas, que as mulheres sempre tiveram que fazer como se fosse uma obrigação delas, cozinhar, lavar, passar, cuidar de filhos, engravidar, parir, cuidar de doentes, cuidar de idosos, isso sempre foi um trabalho necessário para que a humanidade exista, sobreviva, se reproduza, né? Só que esse trabalho nunca foi considerado trabalho abstrato, nunca foi considerado trabalho produtivo, nunca foi assalariado, nunca entrou na cadeia, na lógica de produção capitalista. Então, a Roswitha vai chamar isso de clivagem ou de dissociação do próprio valor. O que eu estou chamando de valor? Pensem que no capitalismo, quando nós falamos que produzimos riquezas, nós não efetivamente produzimos coisas. Se você fosse pensar na produção de riquezas em outro modo
pré-capitalista, como no feudalismo, por exemplo, se o senhor feudal falar, eu produzi tanto de riqueza esse ano, significaria que ele produziu coisas, e essas coisas correspondem a uma determinada quantia aí que pode ser medida monetariamente. Nesses outros modos de produção, produzir riquezas ou produzir valor era produzir coisas úteis para a humanidade. O capitalismo, ele tem uma característica ímpar, porque quando eu falo que eu produzi valor, que eu produzi uma riqueza num ano, por exemplo, uma riqueza anual, isso é um valor abstrato, matemática, uma coisa aí que fica pairando e que não corresponde à produção real de riquezas concretas, porque o capitalismo não produz só valor de uso, só coisas úteis. Então, se você for pegar toda a riqueza que foi produzida no mundo num ano e tentar encontrar correspondência material de coisas de verdade, tangíveis, palpáveis que foram produzidas naquele ano, você não vai encontrar correspondência. Aliás, a diferença é absurda, é abismal. Por quê? Porque esse valor ele está se replicando lá nos bancos, no sistema financeiro, está se replicando nos mercados de capitais, nas bolsas de valores, ele é completamente abstrato. Então, é isso que eu estou chamando de valor total, de forma valor, e esse valor, segundo a Roswitha Scholz, foi clivado, dissociado, só é considerado valor na forma do valor o que é arquetipicamente masculino e está fora o que é arquetipicamente feminino. Por isso, ela vem demonstrar que o capitalismo é estruturalmente, intrinsecamente, na sua própria lógica de organização, dependente do patriarcado, e nesse sentido também que as mulheres sempre foram historicamente desvalorizadas. Tudo que é feminino não produz valor, não entra no mercado. Essas coisas são narradas como femininas, como se fizesse parte da natureza da mulher, da essência da mulher, lavar, passar, cozinhar, ser mãe, né? Engravidar, parir, cuidar, ou ser burra, resignada, dócil, atenciosa, carinhosa. Todas essas narrativas do que nós somos, porque a mulher é assim mesmo. Toda vez que você ouve isso é uma falsificação dura da ideologia, que a gente chama de essencialismo. É como se houvesse uma essência feminina e por conta dessa essência que nós nos comportamos de determinadas maneiras, e é por isso que a nossa obrigação é fazer as tarefas domésticas. Isso, segundo todas essas autoras e segundo a Roswitha Scholz, é uma mentira que foi incutida nas nossas cabeças. Você, mulher, você não é essencialmente nada. Você foi constituída e forjada assim, e tudo isso foi atravessando a gente para forjar um referencial identitário ao qual nós nos adaptamos, porque como nós somos seres humanos sujeitos sociais, nós nos esforçamos para correspondermos a parâmetros culturais de sociabilidade. Então é por isso que a gente acha que a gente é essencialmente boa, cuidadora, maternal, resignada, carinhosa, atenciosa, mas tudo isso é forjado, nós somos pessoas, e como pessoas, nós poderíamos ser fúteis, frios, grosseiros, rudes, violentos, gentis, generosos, carinhosos, fortes, fazemos qualquer atividade intelectual ou braçal que quiséssemos, não tem nada que é próprio do homem ou próprio da mulher, tudo isso é falso, tudo isso foi forjado, e a partir dessa forja é que nos foi imputado um trabalho doméstico, praticamente escravizado, nunca remunerado, e mesmo quando nós entramos no mercado de trabalho para recebermos salário no trabalho abstrato, nós não nos desobrigamos dessa tarefa que é narrada como obrigação existencial natural nossa. E é isso que o Ederson está chamando de multiplicação de jornada. Então, seria a mulher que trabalha fora, mas mesmo assim continua obrigada a fazer a comida, a limpar a casa, a lavar roupa, a lavar louça, cuidar dos filhos, das crianças, cuidar das pessoas quando elas ficam doentes, cuidar dos velhos quando eles já não conseguem se manter sozinhos e assim por diante. E aí, né, se tem lida da casa, se tem lavar roupa, lavar louça, cuidar de gente, tudo isso que a gente chama de duplicação, triplicação, quadruplicação, porque são muitos trabalhos que se tem que fazer ao mesmo tempo. Só que todos os que são coisas de mulher não são remunerados. E existe um esforço muito grande para a manutenção
dessa perspectiva ideológica, né? Quando nós nos assombramos aí, quando um menino brinca de boneca, ou brinca de panelinha, brinca de vassourinhas, fala, ai, tá fazendo coisa de menina, coisa de mulherzinha, né? Porque essa cisão binarista da existência tem que se manter para que nós continuemos escravizadas nessas tarefas que alguém precisa fazer. E esse alguém sempre vai ser uma mulher. Quando um homem faz, a gente fala, ai, que bonitinho, ele ajuda. Ai, que bom, esse homem é bom, hein? Ele ajuda. Como se fosse uma obrigação nossa e ele estivesse fazendo uma generosidade de limpar sua própria casa, de lavar sua roupa, de fazer sua comida, de cuidar de um filho que também é dele, né? Então, tudo isso aí vem estruturando historicamente a sociedade, e mesmo que nós tenhamos conquistado essa posição no mercado de consumo, no mercado de trabalho, nós continuamos fazendo essa tarefa porque ainda é necessária essa metanarrativa, enquanto nós não tivermos uma condição tecnológica que todas essas tarefas sejam feitas por máquinas. Aí, se a gente chegar nesse modelo aí dos Jetsons, né, que a gente tem um robô que é empregada e ela vai fazer tudo, aí talvez nesse momento outras configurações de gênero apareçam na sociedade, porque a mulher, alguém pode ser desobrigado dessas tarefas, a humanidade pode ser, e aí esses discursos podem ser revertidos. Mas enquanto isso não acontecer, esse esforço essencialista de meninos vestem azul e meninas vestem rosa vai ser insistente na nossa sociedade. Mas não é só isso, porque nós vimos que nós temos conquista, espaço, pertencimento, mas nas relações aí que estruturam a sociedade aí mais profundamente, a mulher continua considerada um ser existencialmente inferior. Nós vimos o que aconteceu esse ano com a Mariana Ferrer, o que ela sofreu em violência institucional por conta de um caso em que supostamente foi estuprada, alegou estupro de vulnerável por não estar consciente no momento do ato sexual, e na audiência de instrução criminal aí, em que o sujeito estava sendo, né, o empresário André Aranha estava sendo julgado, ela se tornou ré naquele processo, porque todos os homens naquela audiência violentaram aquela moça, dizendo que ela não era bem uma mulher direita, uma mulher honesta, naquela cisão existencial clássica de mulher para se divertir e mulher para casar, mulher para ser mãe, para ser essa dona de casa, rainha do lar que eu falei, essa cisão clássica. Então, e essa audiência da Mariana Ferrer escancarou para a sociedade, porque foi filmada por causa da pandemia, as audiências estão sendo assim online, o que acontece no judiciário todos os dias. Quem é advogado, quem é advogada sabe disso. O que acontece em todas as estruturas da nossa sociedade. Por que as mulheres passam na rua e alguém se sente no direito de falar algo para ela? A pessoa não me conhece, ela não tem nenhuma relação comigo, né? Eu estou passando na rua, a pessoa se sente no direito de manifestar impropérios do seu desejo sexual para mim. Por quê? Porque no imaginário coletivo, para aquele sujeito, eu ainda sou apenas um objeto de fruição do seu desejo da sexualidade. Eu não sou um sujeito. Hoje eu estou falando aqui com vocês como professora doutora, sou professora adjunta de Universidade Federal, sou autora, sou uma intelectual, mas na condição material comezinha cotidiana da vida, em todo momento, algum homem tenta me recolocar no meu lugar de inferior, de subjugada, de meramente coisa, de menos sujeito, menos ser, de objeto sexual, e isso é algo que ainda atravessa todas as nossas relações e que esses supostos direitos, conquistas, empoderamentos, pertencimento, nem no mercado de trabalho é essa equiparação, nem pelo direito, né? Porque nós ganhamos menos que os homens, via de regra, para exercer a mesma atividade. Mas em todas as relações nós continuamos morrendo, assim como o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, e do que adiantou toda essa conquista, esse empoderamento queer, de falar, agora os homens podem usar uma saia e passar um batom. Não é disso que se trata, é de questões muito
muito mais profundas que estruturam a nossa sociedade, atravessadas pelo modo de produção. E o que eu estou dizendo para vocês é que não adianta mudar a cultura, porque não é assim, não é mudando pensamento, não é escrevendo um direito na lei que nós vamos reverter isso. Questões estruturais profundamente arraigadas só podem ser combatidas radicalmente e estruturalmente. E aí é por aí que o meu livro vem, fazendo um convite para compreendermos o valor e que o valor ele está amalgamado nessa ideia patriarcal de superioridade do homem sobre a mulher, para nós entendermos qual é o problema real da nossa sociedade e por onde começar esse combate. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Professora, foi um prazer te receber aqui mais uma vez, para a gente poder tratar desse assunto, foi tão enriquecedor. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Obrigada, querido. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, pela generosidade. Embora eu tenha dito assim que, como intelectual, eu não faço muito bons diagnósticos do futuro, eu desejo para você, para sua família, que 2021 seja mais brando, para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse programa, muita força, muita coragem, que nós possamos qualificar a nossa luta, porque nós somos mesmo sobreviventes e é dessa força, dessa coragem que nós tiraremos estratégias para construir um futuro melhor. Obrigada, viu, Ederson? Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Por nada, professor, a gente fica por aqui. Esperamos todos vocês amanhã com mais um programa super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço, fique com Deus e um beijo no coração de vocês todos, curitibanos e paranaenses. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.